Bom dia, seja bem-vindo a mais um Saúde Algo Mais. E hoje, falando sobre um tema que deixa muitas pessoas e muitas famílias em dúvida. Quase ninguém gosta de falar sobre herança, inventário ou testamento. Mas basta surgir uma morte na família para aparecerem dúvidas, conflitos e muitas vezes longas disputas judiciais. Enquanto isso, mudanças previstas para o novo Código Civil prometem alterar algumas regras importantes sobre sucessão patrimonial e planejamento familiar. Afinal, casamento ainda garante direito à herança? Vale a pena fazer um testamento? Existe uma forma de evitar anos de inventário? Para responder essas perguntas, eu recebo a advogada Amanda de Moraes. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Laura. Estou muito feliz aqui em falar desse tema que é muito polêmico, mas que infelizmente vai afetar quase todo mundo se a gente não faz uma organização antes. Com certeza. E por que falar de herança ainda é um tabu entre as famílias? Porque herança presume-se que alguém morreu. E a nossa cultura brasileira, quando a gente fala de morte ou de algo que vai acontecer depois com patrimônio, parece que a gente está chamando esse pedido de morte para a pessoa. Então, ninguém fala, não vou mexer, não vamos falar de herança, de testamento, de organização, de nada. Porque parece que a gente está se organizando para fulano morrer. E, na verdade, é um mito, né? Com A gente, na certeza. verdade, está escolhendo o que vai acontecer com o patrimônio dessa pessoa que trabalhou anos e anos. E ela pode fazer as escolhas do que ela prefere, o que acontece com uma casa dela, se ela quer deixar para uma pessoa, se quer deixar para outra. Então, organizar o patrimônio pode ser uma forma de manter o seu legado por muitos anos e ainda evitar muita briga que a gente conhece. Herança dá muita briga. Muita gente pensa que a gente só precisa fazer, talvez, assim, um testamento para quem tem muito patrimônio. Isso é um mito? É um mito, porque na verdade você faz um testamento quando você quer deixar alguma parte do seu patrimônio para pessoas que não são as que estão na lei. Então, se você tem esse desejo de organizar o seu patrimônio, por exemplo, tenha uma pessoa que é sua amiga, que te ajudou a vida inteira e você tem esse objetivo que ela receba parte do seu patrimônio, é importante que você faça esse testamento. Independente se você tem um carro ou se você tem vários imóveis através de países e do Brasil. É importante a gente organizar o patrimônio, porque seja numa família que tem uma casa e um carro, ou de uma família que tem vários imóveis, todas vão ser afetadas pelo inventário, se a gente não fizer uma organização antes. Porque tanto a conta corrente, tanto os imóveis vão ficar travados enquanto você não faz todo o procedimento. Então, às vezes, aquele dinheiro de pagar as contas no mês vai ficar travado. Como que você vai liberar esse dinheiro? E as grandes fortunas precisam daquele dinheiro para rodar uma empresa, para rodar alguma coisa. Então, é importante a gente pensar numa organização de patrimônio, independente se é um patrimônio pequeno ou grande. Tendo patrimônio, ele é valioso e é preciso ser organizado. A gente precisa pensar em sucessão, né? Exatamente, ainda mais depois que aconteceu a pandemia, que a gente se viu muito próximo, pessoas que estavam tão saudáveis acabaram falecendo. A gente no dia a dia mesmo vê pessoas novas ou de idade falecendo e isso é um cuidado com a sua família, não só com você. Então, vale a pena sempre pensar nisso. E o novo Código Civil prevê mudanças nessa área, né? O que pode mudar para as famílias brasileiras? O novo Código Civil ele ainda não está em vigor, tá? Só para a gente lembrar que ele é um projeto de lei que está no Senado, mas ele traz algumas atualizações para as famílias de hoje. Hoje, o código que ele está em vigor, ele é de 2002. Então, a questão de multiparentalidade, a questão de herança digital, de outras famílias que foram se recompondo, pessoas que casaram 2, 3 vezes, isso não está tão claro ali dentro do código. Então, essa nova proposta, ela tenta se atualizar com a realidade hoje do brasileiro. Então, tem novas mudanças, principalmente com essa parte sucessória que a gente fala, que é ligada à herança, que está trazendo muitas dúvidas para o pessoal. Uma das coisas que mais chamam a atenção é a questão do casamento deixar de garantir a herança automática. O que está sendo discutido nesse quesito?
Na verdade, o que se tenta fazer é tirar a necessidade, a obrigatoriedade do cônjuge ser o herdeiro necessário. Mas a gente precisa lembrar primeiro de um ponto. Hoje, a maioria dos casamentos são feitas na comunhão parcial de bens. Nela, o que acontece? Tudo que é composto ali, o casal comprou, adquiriu durante a vida, depois do casamento, isso vai ser dividido entre os dois. Então, quer dizer que se eles separarem ou houver o falecimento, automaticamente a outra parte já tem direito ao que a gente chama de meação. 50% já é o da outra parte. Isso não quer ser retirado, isso não vai ser retirado da lei. O que eles estão querendo retirar é a obrigatoriedade de ter um cônjuge como herdeiro necessário. E herdeiro necessário é aquele que sempre vai receber uma parte da sua herança. Então, se, por exemplo, casaram no regime da separação total de bens, que cada um dos cônjuges ali, eles terão seu patrimônio, vão mexer no seu patrimônio de forma individualizada, mas mesmo que um faleça, hoje o outro é herdeiro. Se mudar realmente agora no novo código, o que vai acontecer? Você pode, sim, colocar ele como seu herdeiro ou não. Vai ficar ao seu critério. Ah, eu quero que meu cônjuge receba. Ou não, eu quero que só meus filhos recebam o meu patrimônio, já que a gente fez separado. Então, tudo isso vai dar uma abertura hoje, porque a gente não pode, se quiser tirar uma parte do cônjuge, não dá para tirar totalmente uma parte da herança. E tem gente que não quer, prefere deixar tudo para os filhos, por exemplo. É uma mudança que gera muita discussão, né? Exatamente. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre as possibilidades de sucessão, sem que este fato gere tantos conflitos entre as famílias. Não sai daí. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com a advogada Amanda de Moraes falando sobre sucessão familiar. Amanda, a gente estava falando sobre a questão do cônjuge e sobre as mudanças. Se essa mudança realmente for aprovada, na sua opinião, quem vai ser a pessoa mais atingida? Na minha opinião, quem vai ser mais atingida vai ser aquela esposa que casa com alguém que já tem um bom patrimônio no regime da separação total de bens, porque escolhe-se ter essa separação total de bens, às vezes por facilidades econômicas mesmo, de negócios e tudo mais. E se ela não tiver o próprio patrimônio, ela fica cuidando das crianças, por exemplo, cuidando da educação, cuidando da casa, para que tudo esteja bem organizado para esse cônjuge ter ali as empresas, o sucesso profissional. Se ela não for colocada como herdeira nesse regime de bens, ela infelizmente não vai receber nada e pode ficar totalmente desamparada nesses casos. Além disso, a gente tem os casos ainda de novos casamentos. Então, tudo que for colocado ali, for construído depois, a pessoa já tinha todo um patrimônio. E aí ela casa novamente. Então, durante esse casamento, às vezes ela não vai ser herdeira. Entendi. Então, o que estava antes, o que a pessoa usufruía ali dentro do casamento, ela não receberia. Então, é preciso pensar que, ok, pode ser que não seja mais herdeiro obrigatório, mas o casal pode decidir sim, vamos fazer um testamento e colocar você como herdeira obrigatória? É possível resolver de forma simples. E as regras também atingem para quem tem uma união estável? Sim, as regras, todas as regras que a gente tem hoje sobre casamento, que vão vir ali se tiver um novo Código Civil, também vão afetar a união estável. Desde 2017, isso já está consolidado pelo STF. E o que acontece? Qual que é a diferença de fato para a gente no dia a dia? A união estável é uma situação que acontece sem ninguém assinar nenhum documento. Então, você pode sim ter uma união estável por vários anos, mas quando há o falecimento de alguém, vai ser difícil comprovar quando essa união começou. Quando a gente tem um casamento que foi feito no cartório, ou mesmo uma certidão, ou uma escritura de união estável, a gente sabe exatamente quando aquele relacionamento começou. E aí fica mais fácil de fazer a separação do que foi construído enquanto estava em casal, quando não foi construído. Então, é muito importante. Se você tem uma união estável, não deixe de ou transformá-la em casamento, que pode ser o momento de vocês, ou mesmo fazer uma escritura de união estável, mostrando quando que essa relação começou. Isso traz muito mais segurança para que na hora que há o falecimento de alguém, você já está sofrendo a dor de perder. Aí você ainda vai ter que juntar provas para mostrar para o juiz que dia que vocês realmente começaram esse relacionamento. É muito cansativo. É muito impacto na vida de uma pessoa, né? Exatamente. Você falou sobre meação e herança. Qual é a diferença entre as duas? A meação é o que o casal já tem enquanto estão construindo juntos no regime da comunhão parcial de bens, que é a mais comum, que todo mundo casa hoje, ou da comunhão universal de bens. Então, automaticamente, tudo que vocês têm junto, metade de um, metade de outro. Se há o falecimento, essa metade de um não vai nem para inventário, já é sua. Você já tem esse direito. Agora, vamos supor que não seja um regime da comunhão universal de bens ou da parcial, é da separação. Aí, ele faleceu, o cônjuge faleceu e deixou uma mulher e um filho. Esses dois vão ter que dividir a herança. E essa herança vai ter que sim pagar o imposto de transmissão, causa-mortes ali, o ITCD, e vai ter que passar por um inventário. Então, essa que é a diferença. Um já está garantido só pelo fato de vocês terem um regime que os bens vão ser comunicados, e outro vai acontecer somente quando houver o falecimento e tem que pagar esse imposto. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem por desconhecer essas regras que você vê na sua prática? Um dos primeiros erros é na hora que começa essa relação. Ou não fazer uma união estável,
ou no regime de casamento, eles não pararem para analisar qual que é o nosso objetivo aqui como casal. É melhor a gente ter um regime que vai ser da separação, é um regime da comunhão de bens? Como que a gente vai escolher? Esse é o primeiro. O segundo é tentar resolver essa questão da sucessão colocando filhos como donos dos imóveis, sem uma orientação jurídica, porque vamos supor, você pode pegar hoje e transferir um imóvel para o seu filho, que é a casa que você mora. E se você não coloca cláusulas de proteção, e seu filho morrer, e ele tem uma esposa e um filho, esse imóvel não vai voltar para você, ele vai ficar com a esposa e o filho dele. Esse é um dos cuidados que precisam ser feitos. Ainda, se for um filho menor e você já transferiu esse imóvel para o seu filho pensando, nossa, se acontecer algo comigo já está no nome do meu filho, mas seu filho é menor de idade, para poder vender esse imóvel, vai precisar de uma autorização judicial. Então, é sempre importante se você pensa na sua família como algo que você quer proteger, sempre quando for tomar essas grandes decisões, vou comprar um imóvel, vou criar uma empresa, vou me casar, conversar com um advogado especialista nisso para verificar o que vai ser o mais adequado agora e também para o futuro. Porque esses erros acabam acontecendo. Para quem não tem o conhecimento do dia a dia, acaba acontecendo, mas você podia estar muito mais seguro. Você acredita que esse assunto deve ser tratado em vida? Com certeza. Principalmente porque esse assunto, ele é trazido às vezes na conversa das pessoas. Ou um ou outro fala, a gente podia conversar sobre isso. Se você falecer, como que a gente vai ter acesso à sua conta, àquele cartão, ou mesmo quais são os imóveis que você tem? Tem gente que não sabe os imóveis que o marido tem ou que a esposa tem. Então é importante, é uma conversa que é dura, é uma conversa que não é gostosa de se ter. Não é. Mas é importante saber se tem um seguro de vida. Um seguro de vida pode trazer um dinheiro ali para poder pagar, por exemplo, os custos de um inventário. Então, conversar sobre isso não é você chamar a morte. É você cuidar das pessoas que são tão importantes para você. E existe um momento ideal para se ter essa conversa? Eu acredito que não tem um momento ideal. Mas esses grandes momentos de troca de vida, de criação de empresa, momentos de ter um filho, quando você está mudando ali o seu patamar, construindo um patrimônio maior, é sempre bom dar uma parada e verificar o que está acontecendo com você. Não existe uma idade mínima, tanto que na hora que você está construindo qualquer tipo de patrimônio, é importante você pensar, será que os meus herdeiros hoje, eles vão conseguir arcar com o inventário? Como que eu posso fazer para facilitar eles a terem acesso a esse meu dinheiro, se eles dependem de mim? Ou mesmo, eu não quero deixar para quem a lei está prevendo ali como meu herdeiro. O que eu posso fazer para que todo o patrimônio que eu construí trabalhando todos os dias vá para quem eu acho que merece? Então, não existe momento certo. Existe essas grandes mudanças de chave de vida que são muito bons. Mas qualquer momento é momento. Enquanto você estiver vivo, você pode conversar sobre isso. No próximo bloco, a gente continua o nosso papo sobre sucessão familiar. Continue com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família.
Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre planejamento familiar em relação aos nossos bens, nossas heranças, com a advogada Amanda de Moraes. Amanda, a gente estava falando sobre essa questão da sucessão familiar. Muitas pessoas acham que o inventário ainda é um processo longo, de anos. Isso geralmente acontece? Existem casos que vão ser, sim, de anos, principalmente quando a família não está toda de acordo. Infelizmente, isso acontece. Porém, hoje, se todo mundo estiver de acordo, é possível fazer o inventário no cartório. Todo mundo estando de acordo. E hoje, é possível também fazer quando existem menores e incapazes. Antes, se já tinha menor, já não tinha o que fazer. Ia ter que mandar para o judiciário. Mas não, agora com menores, pessoas que são incapazes ali, que foram decididas pelo juiz, a gente pode fazer todo esse procedimento dentro do cartório. E ele é muito mais rápido. Então, a gente consegue obter todos os bens que essa pessoa tinha, consegue ter acesso aos valores que tinha em conta corrente, se tinha dívida, se não tinha. E aí, em poucas semanas, a gente consegue resolver um inventário que normalmente demoraria meses. E o bom é que, às vezes, a família fala assim, mas eu não vou ter dinheiro para poder pagar esse inventário. Mas não, mesmo a gente fazendo no cartório, a gente consegue levantar o dinheiro que a própria pessoa tinha dentro das contas correntes para pagar todo esse procedimento. Então, nem sempre ele vai ser demorado. O que a gente sempre pede e tenta fazer, porque acontece muito, é tentar fazer com que todo mundo acorde. Fique tranquilo, assim, vamos todo mundo sentar e fazer um acordo aqui para a gente finalizar o mais rápido possível, porque senão vai demorar anos, porque a justiça está muito sobrecarregada. E o que pode ser feito para redução de tempo, custos, desgaste emocional durante esse processo de inventário? Primeira coisa é abrir o inventário o mais rápido possível. Por quê? Depois de 60 dias que há o falecimento da pessoa, aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul, corre uma multa por não ter aberto o inventário. Então, em 60 dias, você já tem que começar esse inventário, seja na justiça ou mesmo fazer um termo de inventariante no cartório. Então, para evitar multa do imposto, a gente precisa fazer isso. O segundo ponto é se o próprio falecido já deixou algumas organizações. Por exemplo, eu já fiz um testamento com as minhas escolhas, ou mesmo se ele já tinha feito uma doação em vida, porque a gente pode fazer uma doação em vida de um grande bem, mas ficou um carro, ficou um dinheiro, tudo isso a gente pode tentar organizar. E sempre, sempre tentar manter a conversa entre as pessoas. É muito difícil esse momento, porque algumas pessoas ficam muito abaladas pelo luto e é totalmente normal, mas também vem alguns casos particulares de família mesmo. Eu cuidei mais e você não cuidou do meu pai, então vamos brigar. E, na verdade, isso não vai decidir nada. A gente tem que pensar sempre o que ele gostaria que acontecesse. Ele gostaria que a gente estivesse brigando?
Então, tudo isso tem que ser levado com muita calma, muita paciência, mas também ficar atento com as regras legais ali, porque a gente pode ter alguns descontos com relação aos valores, não ter uma multa, e sempre ir o mais rápido possível para que a gente não vá criando aquela bola de neve, porque aí tem IPTU que não pagou da casa, não tem o imposto também dos carros. Então, quanto mais rápido fizer, melhor. E esse é um exercício que é um pouco dificultoso para as pessoas, né? Você acredita que, assim, qual é a maior dificuldade que você vê das famílias que deixam para resolver tudo depois da morte? A maior dificuldade que acontece é que os patrimônios ficam travados. E quando eu falo travado, é realmente travado. Uma conta conjunta entre os dois cônjuges ali ficam sem acesso para poder pagar a conta de água, de luz, que acontece ali. Então, isso traz muito prejuízo. E também ainda quando existem... eu tenho uma casa, mas aí a gente vai procurar o documento, a casa nunca foi registrada no nome do falecido. Então, o carro está no nome do vendedor, que era pai do meu amigo. Então, quanto mais a gente tiver de patrimônio que não está organizado no nome da pessoa, isso traz muito atraso, porque primeiro a gente vai ter que regularizar para poder colocar no nome, e isso demanda muito tempo. E principalmente essa questão de não ter feito algum instrumento para poder ter um dinheiro, efetivamente, para você viver o dia a dia. No caso das contas bloqueadas, como que a gente vai pagar essas contas? Às vezes um seguro vai ser isso que vai garantir isso, que vai né? possibilitar, porque o seguro, ele não entra no inventário. Não entra no inventário tanto o seguro quanto a previdência privada. Então, esse dinheiro, muitas vezes, quando a gente está com algumas famílias, eles são separados exatamente para poder pagar esses custos urgentes logo depois do falecimento, ou mesmo para pagar todos os custos do inventário. Os custos emergenciais, né? Você acredita que as histórias envolvendo grandes patrimônios, né, principalmente de pessoas famosas, inspiraram as outras pessoas a buscarem conhecimento sobre esse assunto? Com certeza. É ótimo, porque a gente faz uma fofoca jurídica, que eu falo, e a gente tem o conhecimento de grandes fortunas, mas que a gente pode aplicar na nossa família. A questão mesmo, por exemplo, do Silvio Santos. Ele tem várias filhas, ele tem um patrimônio bilionário, e não houve nenhuma briga. Por quê? Porque antes ele já tinha sentado com os advogados e organizado tudo. Agora, quando a gente vê casos como o do Gugu Liberato, que tem uma briga, se tinha união estável, não tinha união estável, isso mostra que a gente tem que deixar em vida, realmente, escrito e bem claro, é ou não é união estável? Com quem eu tenho união estável? Né? Para que não vire uma briga e ninguém tenha acesso a esse dinheiro. Isso acaba demonstrando para todo mundo que, apesar de ser um valor que a maioria de nós não tem, a gente também pode aprender com isso. E é muito legal que as pessoas ficam muito interessadas. Por que isso está acontecendo? Não era para resolver? Tinha o filho? Era família? Isso é muito legal de trazer para todo mundo. Com certeza. Então, a mensagem é que a gente precisa se planejar em vida, né, Amanda? Exatamente. É importante você se planejar e deixar bem claro o que você quer que aconteça com o seu patrimônio. Você quer que a sua família fique segura? Você tem alguém que é muito importante para você e você quer fazer essa contribuição? Você tem a possibilidade de facilitar para os seus herdeiros quando eles tiverem acesso à sua herança? Ou a gente pode mesmo fazer hoje mesmo a doação em vida? São vários instrumentos que a gente pode utilizar. Tanto pessoas que têm vários imóveis, faz a holding familiar, que foi muito tratada há pouco tempo, mas existem vários instrumentos e tudo isso para fazer com que a sua vontade seja trazida. Respeitada, exatamente. Né? Principalmente porque se você não fizer isso, quem vai escolher é um juiz que não te conhece, não sabe de nada. Amanda, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Hoje nós entendemos que sucessão familiar vai muito além de bens, é trazer uma tranquilidade e fazer com que a sua vontade seja respeitada. O Saúde Algo Mais fica por aqui, a gente se vê no próximo programa e acompanhe a gente nas redes sociais e no YouTube.